graça vem do and Senhor. that grace comes from the Lord. Como reconhecemos essa graça? Because we are grateful É quando nós dormimos e acordamos, that we sleep and wake up. conseguimos ver novamente o nosso We are próximo. able to see our neighbors. Conseguimos ver o que está ao nosso We are redor. able to see what is around us. E ao mesmo tempo, At the same time, esta graça, that grace, nós conseguimos ver we are able to see it quando a nossa vida when our life ainda está em pé. still standing. Aleluia. Amen. Queridos irmãos, Beloved, o maior louvor que damos a Deus, the greatest worship we can give to o God, maior agradecimento a the Deus, greatest thank you to God, não é sempre quando nós oramos not only when we pray, ou quando nós adoramos ao but when we Senhor. worship the Lord. A maior adoração a The Deus greatest worship to é God, quando nós temos o espírito de when we gratidão. have the spirit of gratitude. É quando nós agradecemos ao Senhor When we thank the Lord por todos os efeitos que Ele tem feito em for nossas all that vidas. He does in our lives. A maior adoração, The greatest worship, o maior nível de the adoração greatest level of é worship, quando nós possuímos o espírito de agradecimento ao don't have the Senhor. spirit of thankfulness to God. Muitos de nós, Many of us, e entre nós, and amongst us, de janeiro a dezembro, from January to nós December, temos dificuldade em agradecer ao it's very Senhor, hard to worship the Lord, de testemunhar a to Deus, testify God, porque isso nós não compreendemos que because we don't understand that Deus não faz nada na minha God does vida. nothing in my life. Quando você não agradece ao When you Senhor, don't thank the Lord, não sabe testemunhar a you don't know how Deus, to testify to você God. está mostrando a dizer de que You are showing and saying Deus não está fazendo God nada, is doing nothing, mas não é but that verdade. is not true. Amados irmãos, Beloved, podemos estar aqui na you igreja, can be here in the church, todos bem vestidos, all well dressed, e a louvar ao Senhor worshiping God com instrumentos, with instruments. mas isso não é suficiente It's not enough para darmos o verdadeiro adoração ao to nosso give the Deus, true thank you to God, se não worship to for God. por meio de If it's agradecimento. not through thankfulness, Dizer, Senhor, say, Lord, obrigado. thank you. Obrigado pela vida. Thank you for life. Obrigado pela família. Thank you for family. Obrigado pelo Thank ministério. you for ministry. Obrigado pelas pessoas que colocaste a meu Thank you for redor. the people around me. Porque esta adoração Because that worship vem dentro do seu coração. comes from your heart. Nem sempre aquilo que nós Not adoramos always na what boca we say with our mouth vem do nosso coração. comes from our heart. Nem toda adoração que sai pela Not boca every worship that comes out of our vem do mouth nosso coração. comes from our heart. Isaías mesmo escreveu, Isaiah wrote, dizendo que, saying, Senhor, Lord, este povo these te people adora de seus lábios, that worship from their mas o seu lips, coração but in their heart, está longe de ti. they are far from you. Então você percebe que So you understand? nem sempre quando louvamos a Deus pela boca We worship without our mouth. é uma adoração que vem do coração. Comes from our heart. Eu posso dizer à irmã I can say to my, que está linda, you're beautiful. é uma bênção, It is a mas o blessing. meu coração está But dizendo my outra heart coisa. says something else. Aleluia. Amen. Seja grato ao Senhor. Be grateful to God. Em seguida, And following, eu gostava de agradecer no fundo do meu coração I wanted to thank from the depths of my heart, ao anjo desta igreja, of the angel to this church, ao nosso Pai. to our Father. Muito obrigado, papai. Thank you, Papa. Merci. Obrigado pela oportunidade. Thank you for the opportunity. Não é fácil. It is not easy. Tem muitos grandes homens A aqui, lot of great men here, grandes mulheres, a lot of great que podiam women estar nesse lugar, that could have been here in this place right now. mas a graça do Senhor But the grace of God alcançou minha vida chose my life por meio do meu Pai. through my Que Father. Deus seja abençoado. May God be glorified. Aleluia. Amen. Não só meu Pai, Not only my como Father, também quero agradecer a minha I mãe. want to thank my mother. A Bíblia declara que, Bible declares, a um certo dia, one day, Neemias foi ter com o rei. Nehemiah went to see the E king ele disse ao rei: and told the king, Eu quero ir até a minha I terra want to go back to my land. para poder consertar os muros da So I minha can terra. fix the walls of my land. Mas a Bíblia declara que, Bible declares quando that. Neemias vai fazer esse pedido, When Nehemiah goes and asks ele não faz onde o rei estava sozinho. the king was not alone. Ele esperou que a rainha estivesse ao lado do He rei. waited for the king to Porque se o rei negar, because if the king says a no, rainha vai influenciar. the queen is going to influence. Aleluia. Amen. Muito obrigado, minha mãe. Thank you, my mother. Grande mulher, Great women, grande mãe, great mother, grande conselhador. great advisor. Há coisas que acontecem no oculto, There are things that happen in the secret place. o público não vê. The people don't see it. Existem muitas coisas que acontecem no bastidor. There are things that happen in the backstage. As pessoas não veem. People don't see it. Este homem que está a vir aqui em pé, This man that you're seeing standing today, uma grande parte foi a contribuição desta mulher. the great part of it was this woman's contribution. Aleluia. Amen. Nós só vimos o que aparece pela frente, We only see what happens in mas o que front, aparece lá atrás but what happens back
there. Ninguém vê. No one sees it. Ninguém está vendo o irmão que está ali a filmar. No one is seeing the brother there. Nem será visto no vídeo. He also won't be in the video. Mas o que está acontecendo lá atrás What is dele happening back there é que está a influenciar o que está is aqui à what is frente. influencing what is happening right Muito now. obrigado, mãe, Thank you, por ma'am, todos os seus conselhos. for all your advice. Aleluia. Amen. Quero também agradecer pelos I want homens to de thank Deus, as well the men of God. mulheres de Deus que aqui estão Men of presentes. God in your presence. Obrigado pela vossa Thank contribuição you for your contribution. em tudo quanto tem feito para For esta all obra that you've avançar. done for this work to go Que forward. Deus continue abençoando May God continue poderosamente to bless you vossas powerfully, vidas your lives, e vossos and ministérios. your ministries. Não só vocês, Not just you. como também quero agradecer I want to thank us a all, toda a congregação. the whole church. Deus seja abençoado. May God be blessed. Continue firme. Continue A Bíblia strong. declara que Bible declares, quem nega a sua fé, the one who refuses their quem faith, abandonar a sua the one who fé, abandons their faith, negou a sua salvação. they're abandoning their own salvation. Não olhem para trás, Do not look back. olhem pela frente. Look ahead. Não olhem as cadeiras Do vazias, not look at empty chairs. mas olhem a pessoa principal que está nesse Look at the lugar, person in this place. que é o Espírito Santo That's de the Deus. Spirit of God. Faltam pessoas, People can be missing. mas que não falta o Espírito But Santo this na tua person vida, is not missing your life. porque Ele é a pessoa mais importante da It's the tua most vida. important person of your life. Aleluia. Amen. Onde estiverem duas pessoas Two people reunidos em favor ao nome do Senhor, gathered in the name of God, o Todo-Poderoso está presente. the more powerful is there. Nem sempre uma igreja cheia It's not always a full church. significa a presença de Deus. That means God's presence. Nem sempre uma igreja linda It's not always a beautiful church. significa dizer que há manifestação do That's Espírito just Santo. the Lord is there. Mas uma igreja obediente But a church that is e obedient que está por debaixo da graça do under Senhor the grace of God é uma igreja grande. is a great church. A big Só que church. na nossa mentalidade But in humana, our mindset, olhamos que a igreja grande we look at a big church é aquela que está cheia. is the one that is full. É uma igreja cheia, The one that is full. com instrumento da última With the geração. instrument of the latest. Não, No, nem sempre. not always. Uma igreja cheia A full church mostra temor. shows fear. Nem sempre. Not always. Uma igreja bonita A beautiful church significa a manifestação do Espírito means the Holy Santo. Spirit is there. Mas uma igreja que se But a submete ao church Senhor that is Jesus submitted Cristo. to the Holy Spirit, Aleluia. amen. Muito obrigado a todos. Thank you to all. Vamos agora à palavra. Go to the word. De acordo com o texto apresentado, By the text that we just read, eu quero trazer como tema I want to bring as a theme como se tornar how to turn amigo do Espírito the Santo. friend of the Holy Spirit. Como se tornar How to become amigo do a Espírito friend of the Santo. Holy Spirit. Quem é Espírito Who Santo? is the Holy Spirit? A Bíblia declara que The Bible declares Espírito the Santo Holy Spirit, é aquela terceira pessoa the third person da Trindade. of the Trinity, Ele é a força ativa de Deus. and He is the strength of God. Ele não é só a representação de Deus, It doesn't only show God, mas também a força ativa but de also Deus. the strength of God. Aleluia. Amen. Ele atua desde a criação, Since the creation, capacita pessoas, abilities people, convence os homens do pecado, this is mentioned sin, consola os aflitos, comfort those who are suffering, guia para a verdade guides the truth, e transforma o caráter do and homem. transform the character of a man. Aleluia. Amen. Espírito The Santo, Holy Spirit, para nós compreendermos a sua for us to essência, understand His essence, nós vamos ter que voltar em Gênesis that's capítulo in número 1. Genesis chapter 1. A Bíblia declara que Bible declares, Gênesis 1:26, Genesis 1:26, Deus na sua omnisciência, God in His person, Ele convida a Trindade. He invites Holy Spirit. Aleluia. Amen. E a Bíblia declara que Bible declares nesta Trindade in that Trinity é representado that is shown Deus Pai, God the Father, Deus Filho God the Son, e o Espírito and the Santo. Holy Spirit. Espírito The Santo Holy Spirit é Deus. is God. Muitos de nós, quando pregamos sobre o Espírito The Santo, Holy Spirit, nós não chamamos de Deus. we don't call Him God. Chamamos Deus Pai, And God the Father, Deus Filho, God the Son, e quando chegamos para o Espírito we call Santo, the Holy Spirit, nós dissemos apenas Espírito we only Santo. say the Holy Spirit, Mas Ele também é but He's Deus, all powerful, Criador de todas as coisas. the maker of all things, É por meio dele and it's through que Him that todas as coisas foram the whole feitas. things were made. João escreve dizendo que John said, no princípio era a in the palavra. beginning was the A Word, palavra estava com ele. Ele é a palavra. and He was the Word. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele convida a Trindade. He invites Holy Spirit. Aleluia. Amen. E a Bíblia declara que Bible declares nesta Trindade in that Trinity é representado that is shown Deus Pai, God the Father, Deus Filho God the Son, e o Espírito and the Santo. Holy Spirit. Espírito Santo The Holy Spirit é Deus. is God. Muitos de nós, quando pregamos sobre o Espírito The Santo, Holy Spirit, nós não chamamos de Deus. we don't call Him God. Chamamos Deus Pai,
God the Father, Deus Filho, God the Son, e quando chegamos para o Espírito we come to Santo, the Holy Spirit, nós dissemos apenas Espírito we Santo, say the Holy Spirit, mas ele também é but Deus, He's all powerful, Criador de todas as coisas. the maker of all things, É por meio dele and it's through que Him todas as coisas foram that all feitas. things were made. João escreve dizendo que John said, no princípio era a in the palavra, beginning was the a Word, palavra estava com ele, ele era a palavra, and He was the Word. todas as coisas foram feitas por ele, Nothing nada que foi feito sem that ele was made se without fez, Him, it was made. porque ele é a origem de todas Because as He is the coisas. origin of all. Aleluia! Amen. Quando olhamos para a segunda dimensão de The Deus, second dimension of God, a Bíblia declara que Bible declares ela também é Deus Filho. is also the God the Quem é Son. Deus Filho? Who is God the Son? Ele é o herdeiro principal das coisas do Pai. Of the Father. Deus Filho, God the Son ele é o herdeiro. is a what? Herdeiro. Is a inheritor Ele é o dono de todas as coisas do Pai. of everything of the Father. Como também chamado Also called como administrador. the manager. Ele que administra as coisas do Pai. Manages the things of the Father. Quando nós oramos a Deus Pai, To God the Father, a Bíblia declara que nós devemos terminar no nome do we Filho. have to finish the Porque name o of the Son, Filho, because the Son ele é o administrador das is the coisas do manager Pai. of the things of the Father. Quando oramos Pai, When we pray no Father, nome de in Jesus, the name of Jesus, 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 sendo o administrador, being the manager, ele entrega as coisas. gives the things. Ele vai dizer em João He 14, said in John 14, tudo que pedirem all that you a ask meu Pai, to my em Father, meu nome, in my name, eu darei. I will give. Porque ele é o managem das Because coisas do Pai. He's managing the things of the Father. Aleluia. Amen. Ao passo que So that Deus Espírito, God the Spirit, Espírito the Santo, Holy Spirit, ele é o executador is the executor, das coisas de Deus Pai things of the God the e Father Deus Filho. and God the Son. Ele também podemos entender To understand como as aquele que faz a entrega. the one who gives, Ele é o executador. the executor. Quando você pede, When you ask, Pai, Father, no nome de Jesus, in the name of Jesus, quem executa a operação who gives that? é o Espírito The Holy Santo. Spirit. E a Bíblia declara que Bible declares, o Espírito The Santo Holy Spirit, é a pessoa mais próxima de ti. the person closest to you, É Ele que está contigo is with you todos os dias, every day, a todo momento. every time. E é a pessoa que se apresenta The one primeiro who goes first em toda situação que está em ti. in you. Aleluia. Amen. Quando cheguei nesse país, When I came to this country, me disseram que they told me a polícia e o bombeiro the police and firemen, são rápidos. they're very quick. Que quando acontece uma coisa, When something em happens, menos de 12 minutos, less than 2 minutes, eles estão they're presentes. present, Mas nem sempre. but not always. Eles falham. They also can fail. Mas há um But there's one sobre todos above all que não atrasa who does not come e late, não falha, does not porque fail, Ele está sempre com because você. he is always with you. Jesus disse: Jesus said, Eu rogarei ao Pai, I'm going to the e Father, Ele vos enviará and he'll save outro you, Consolador, the other e comforter, Ele estará convosco He'll be with you todos os dias, every day, até o final dos unto tempos. the end of the Espírito day. The Santo. Holy Spirit. Aleluia. Amen. Queridos irmãos, Beloved brothers, se nós não compreendermos we don't understand a posição do the Espírito position of Santo the Holy Spirit. e não sabermos We don't respeitá-lo, know how to respect Him. a igreja não vai viver The as church will not manifestações de Deus. believe manifestation of God. Se olharmos o Espírito Santo We como look uma at the Holy coisa, Spirit as a thing. a igreja não vai conhecer os segredos The de church will not Deus. know the secrets of God. Aleluia. Amen. Espírito The Santo Holy Spirit é pessoa. is a person. É a terceira pessoa da The Trindade. person of the Trinity. Como entendemos essas coisas? Those are the things. Não tem como compreender essas We coisas want to understand this thing pelo entendimento humano. by the human A understanding. Bíblia declara que Bible declares that essas coisas nós entendemos e cremos por meio da fé. through faith. Through faith. O que é a fé? What is faith? A Bíblia declara que Bible declares é that o firme fundamento. the firm affirmation. A fé Faith é a certeza is the affirmation que nós temos em Deus. that we have in God. E a Bíblia vai declarar que Bible declares that sem fé without é faith, impossível it is agradar ao Senhor. impossible to please the Lord. Importa que It's important that aquele que se aproxima de the one Deus, that comes close to que God, se chega a Deus, to come close to que God, busca o Senhor, to seek God, crer que Ele existe to be that He exists, e que Ele recompensa aquele que lhe buscam. that He goes like He gives back to those who seek Him. Sem fé Without faith, é impossível it agradar is ao Senhor. impossible to please God. Nós podemos estar aqui na We igreja, can be here in the church, domingo a domingo, Sunday to Sunday, orar todos os dias, pray every day. jejuar todos os dias, mas se tudo isso não for But if misturado à all fé, of that doesn't have a faith inside, não há resultados there will celestiais. be no results.
O que move Deus para fazer alguma What coisa na moves terra God to do something on earth não é a quantidade de oração que is not fazemos, how much you pray. não é a quantidade de sacrifício que nós Not how much apresentamos, sacrifice you do. mas é a fé que But apresentamos it's ao the faith Senhor. that we show to Him. É a nossa fé It's our que faith move o céu. that moves the Por isso heavens. que a Bíblia declara que The Bible declares that uma pequena fé a small te faith leva ao céu, can go to heaven, mas uma grande fé, but a big faith ela traz os céus à terra. it brings them from heaven to Por earth. isso que Mateus 6 declara que, Says, Senhor, Lord, venha aqui a nós come to us, e seja feita a tua and vontade your will be done. aqui na terra, assim é feita como nos céus. Aleluia. Amen. Sem fé Without é faith, impossível agradar ao it's Senhor. impossible to please God. Precisamos da fé. We need faith. Por isso que os discípulos pediram ao Senhor, And so us ask to God, Senhor, aumenta a nossa fé. Lord, add our faith. O maior patrimônio do cristão The greatest patrimony of a Christian é a fé. is faith. Jesus vai dizer que Jesus will say, vocês, quando pedem, when you ask, não recebem, you don't receive porque falta uma coisa. because something is lacking. Nem tudo é sobre oração. It's not everything that is just prayer. Nem tudo é sobre It's oração. not everything that requires prayer. Não é tudo sobre jejum. It's not everything that requires fasting. Há coisas que vão precisar de There fé. are things that will need faith. Há lugares que você vai There entrar. are places that you're going to go in. Vai precisar da fé. You will need the faith. Aleluia. Amen. 3 pessoas em um. 3 people in one. Como eu te explico isso na vida How can I explain that diária? in a daily life? Imagine um copo com água. Imagine the cup and water. A água, quando está no seu estado normal, When the water is in its normal state, ela é chamada como líquido. it's called like liquid. It's Deus. the definition of God. Aleluia. Amen. Certo dia a Bíblia declara que When the Bible declares, Pedro e João pregando a palavra. Peter was this Jesus. Se nossos olhos viram, Oh, I saw him. a nossa mão tocou, Our hands are nós touched. abraçamos, nós comemos com ele. With him. Como é possível How is it não possible falarmos not to dele? speak about this Jesus? Aleluia. Amen. Não nega a sua fé Do not say no to your faith no momento da angústia. in times of affliction. O que nos separará do amor de Deus? What can separate us from God's love? Perseguição, Persecution, problemas, problems, nudez, nakedness, falta de comida, lacking of food, falta de pessoas na igreja. people in the church, Ai-se, eyes. o que nos separará do What amor can de separate us Deus? from God's love? A Bíblia declara que em tudo isso, nada me separará daquele Cristo que eu conheci, daquele Cristo que eu vi, The brother that I saw, daquele Cristo que eu abracei, daquele Cristo que eu ouvi. that I heard, Nada me separará. nothing is Porque separated. o amor em Cristo Because the love Jesus of Christ é Jesus maior do que tudo is isso. bigger than all this. Aleluia. Amen. Há uma outra vida There's another life coming que nos esperamos. that we're waiting. Ainda que a perseguição seja Even grande, if we can have persecutions, nós sabemos que we know that tudo isso contribui para o bem daqueles que amam all o this Senhor. is for those who love God. Tudo isso All of this é o caminho que o Senhor is está the path fazendo that God is making para a nossa chegada for us to arrive para Jerusalém Celestial. Jerusalem celestial. Aleluia. Amen. Deus não prometeu He did not de promise que no them caminho não haveria that the path dificuldades. will not have difficulties. Deus pode te prometer God can promise you prosperidade, prosperity, abundância, abundance, vida longa, a long life. mas Ele não vai tirar os He obstáculos. won't take away the obstacles. Por isso que Ele vai falar a Josué. God said on Josué Joshua 1:8. 1:8. Eu quero te usar assim como I want to usei use you. o meu servo I Moisés. use Mas myself. para isso, But for that, você precisa de algo. you need something. Seja corajoso Be courageous e muito forte. and very strong. Deus God está procurando is looking de homens e mulheres for men and women corajosos that are courageous e fortes. and strong. Corajosos. Courageous. Não apenas mulheres que Not oram. only women that can Não pray, apenas homens que not oram. only men that can Mas pray, corajosos but acima de courageous as tudo. well above all. Aleluia. Amen. Como se tornar amigo do How Espírito is the Santo? friend of the Holy Spirit? Eu vou acelerar por causa do I'm tempo. gonna go for Como se tornar how to become amigo do Espírito friend of Santo? the Holy Spirit. Número 1. The first, Quem escreve? if you're writing it, É cultivar uma relação de intimidade diária cultivate an intimacy relationship baseada based na confiança in the trust e obediência. and obedience. Salmos 125. Psalms 125. 1. A Bíblia declara que Bible declares that aqueles que confiam no Senhor those who trust in the são Lord, como um monte Sião they're like mountains que não se mexe, that don't move, não se abala,
They don't move. mas permanecem But they para todo remain sempre. forever. Confiança no Senhor. Trust in the Lord. Não tem como se tornar There's no way to turn amigo do Espírito from Santo the Holy Spirit se nós não tivermos confiança if we don't have nele. trust in Him. Às vezes clamamos, Sometimes we Senhor, cry out, Lord, Senhor, Lord, mas nós não temos confiança but we nele. don't have trust in Him. A nossa confiança em Our Deus trust in God só consiste is only quando nós estamos bem, when we are good, rodeados com tudo que precisamos. with all that we need. Mas quando a tribulação vem, And when times hard come, nós não temos confiança we no don't Senhor. have trust in the Lord. Nós buscamos outros We caminhos see other ways para solucionar nossos to problemas. select our problems. Mas enquanto estamos bem, As long as we're good, nós dissemos que confiamos we no say we Senhor. trust in the Lord. Nós confiamos em We Deus. trust in God. Mas deixa aí que entra um ice And aqui let us come in here. para vermos se vamos permanecer no aleluia. Here. Amados irmãos, Beloved, a fé, faith, a verdadeira the fé, true faith, ela é testada no momento is difícil. tested in hard moments. Não no momento da abundância. Not in abundance Não moments. quando tudo está bem. Not when everything Não is quando good. estamos aqui Not when vestidos, we are dressed. cantando aleluia. Mas é quando o momento difícil But in the chega. hard times, Fé faith, é testada. it is tested. E você não é aprovado And you are not approved no momento em que você está bem. when you are good. Mas é no momento em que você está It's ferido. when you are hurt. É no momento em que você parece estar abandonado. When you are abandoned. Quando os homens te deram as When costas, men give you their back. aí só está você. Then it's just E you teu Deus. and your God. Fé. Faith. Não é isso que nós andamos aí a Not contar. what we just say here. Com barriga cheia, With a full com belly, dinheiro no bolso, with money in your com pocket, gasolina no carro. with gas in your car. Eu tenho fé. I have faith. Esse não é fé. That is not faith. Deixe que essas coisas faltem. Let all this to be missing. Vamos ver como você How resiste are you going to resist às tentações. the temptation? Aleluia. Amen. Como se tornar amigo do How to Espírito Santo. become the friend of the Holy Spirit. Primeira coisa, The first thing dissemos que é cultivar uma is relação de to intimidade cultivate an intimacy relationship baseada na confiança. based on trust. Segundo ponto, The second point, obediência. obedience. O Espírito Santo The Holy Spirit é muito sensível is very sensitive, e a sua sensibilidade and his sensitiveness ele é atraído em algumas atitudes, it is called through some attitudes como amor, like love, obediência. obedience, Obediência. obedience. A desobediência a Deus Disobeying God é de respeito. is disrespect. Quando olhamos em Gênesis capítulo When we 1, look in Genesis chapter 1, a Bíblia declara que Bible declares that depois da criação de tudo que Deus havia criado, after all the creation, no final o Senhor criou o homem. and the Lord made man, E deste homem, and that man, a Bíblia declara que Bible declares, Deus colocou uma planta no meio do jardim do homem God placed a plant in the middle of the garden of man e vai dar como único mandamento a Adão. that gives the only commandment. De tudo quanto criei, All that I created, Adão entrego nas suas I'm mãos. gonna give it to you. Inclusive até antes que o Espírito Santo When the descesse, Holy Ghost came down manifestasse, to manifest itself houve obediência lá atrás. with obedience. A Bíblia declara que, Bible declares that. onde nós lemos, But just read no seu verso de número 4, in the fourth verse, Jesus disse aos seus Jesus discípulos: said to the disciples, fiquem em Jerusalém be in Jerusalem e esperem a teu Pai and wait for your Father lhes dê a promessa que prometeu a vocês. that promised you. Fiquem em Be Jerusalém. in Jerusalem. Os discípulos, quando terminaram de falar com o Senhor, Speaking to the Lord. a Bíblia declara que Bible declares that. eles caminharam até They Jerusalém walked to e Jerusalem. eles esperaram da promessa até Wait for the Jerusalém. promise in Jerusalem. A promessa não The desceu promise did not come down porque eles queriam que a promessa because they descesse, wanted for it to come mas é down. porque eles cumpriram a Because palavra do Senhor. they understood the Eles word of God. obedeceram a Jesus. They obeyed Jesus. Queridos irmãos, Beloved brothers, as bênçãos do Senhor, blessings of the Lord, as bênçãos de Deus, blessings of God, eles estão por debaixo da is obediência. under obedience. Podem te profetizar. You can have a prophecy. Não é a profecia que traz Not as the bênçãos de prophecy that will Deus, bring the blessing of God. mas é sua obediência a It is Deus. your obedience to É God. a sua submissão ao Senhor And how you que atrai as bênçãos. that it can attract those blessings. Quantas profecias você já How many recebeu have you received? e não se concretizou? It never Não é happened. que o profeta seja Not that falso, prophet is false. não é que o pastor seja falso, Pastor is false. mas é porque não foi encontrada a Because
obediência You em don't ti. find obedience in you. Obediência Obedience, é a chave mestra it is the master key para atrair as bênçãos de to Deus. attract blessings of Há God. um armazém que Deus criou It's a store that God e created, colocou todas as and that bênçãos. all blessings there. E ele disse: And He said, todo aquele que exerce essas all bênçãos, that do all these things, prosperidade, prosperity, casamento, marriage, família, family, você encontra no armazém. you're going to find that Mas store. como abrir e tirar? But when you open and take it out, Você precisa de uma chave you need a key que se chama chave mestra. called the master key, A obediência. obedience. Por isso que That is quando why oramos, when we pray, não é a quantidade de oração que Deus ouve, it's not how much prayer that God hears, mas é como está essa oração. it's how is that prayer. Se é uma oração que está por debaixo da It's obediência, a prayer made under obedience. não podemos falar da descida do Espírito Because Santo of the kind of the Holy Spirit, se nós não falarmos we primeiro don't speak first. o que levou o Espírito Santo a Why descer. did the Holy Spirit to come down in the first place? O que fez com que o Espírito Santo se How manifestasse many to be manifested? foi primeiro a It obediência was dos first the discípulos. obedience. Eles obedeceram a palavra de Jesus. Obeying the word of Jesus. E eles subiram ao lugar de oração, And the place of prayer. orando por meio da obediência. Praying through obedience. A Bíblia declara que, de repente, o Senhor fez cumprir a sua The promessa. Lord made promise come to pass. Primeiro houve First obediência. there was obedience. Quando olhamos When we look em Josué, in Joshua, a Bíblia declara Bible que declares that Deus se levantou e chama Josué. God stood and called E ele Joshua. diz: And He said, eu usarei você I will use para you levar o meu povo à terra to my people prometida. to the promised land. Mas uma tarefa o Senhor deu a But one Josué. homework that gets to Ele Joshua. disse: He said, deverão rodear as muralhas you have to turn around durante 6 dias, for 6 days, uma vez por cada. one day, E no 7º dia, and the 7th day, vocês deverão fazer 7 you rodas. have to turn 7 times. E na outra, não é América, que muda quem eu sou. Integridade. Integrity. Amen. Hoje, homem e mulher de Deus, Men of God que nós admirávamos, that were praising, foram comprados pela simplicidade. they were bought by simplicity. Vamos encontrar cheio de With crentes a lot of Christians trabalhando aos domingos, working Sunday, mas anda pelas igrejas. but not in the church, Contar. counting. Por quê? Why? Porque Babilônia nos corrompeu. Because Babylon has corrupted us. Babilônia nos corrompeu. Babylon has corrupted us. Esqueceram Judá. For God to be manifested, Foi primeiro a it obediência was dos first the discípulos. obedience. Eles obedeceram a palavra de Jesus. Obeying the word of Jesus. E eles subiram ao lugar de oração, And the place of prayer. orando por meio da obediência. Praying through obedience. A Bíblia declara que, de repente, o Senhor fez cumprir a sua The promessa. Lord made promise come to pass. Primeiro houve First obediência. there was obedience. Quando olhamos When we look em Josué, in Joshua, a Bíblia declara que Bible declares that Deus se levantou e chama Josué. God stood and called E ele Joshua. diz: And He said, eu usarei você I will use you para levar o meu povo à terra to my people prometida. to the promised land. Mas uma tarefa o Senhor deu a But one Josué. homework that gets to Ele Joshua. disse: He said, deverão rodear as muralhas you have to turn around durante 6 dias, for 6 days, uma vez por cada. one day, E no 7º dia, and the 7th day, vocês deverão fazer 7 rodas. you have to turn 7 times. E na outra, não é América, que muda quem eu sou. Integridade. Integrity. Amen. Hoje, homem e mulher de Deus, Men of God que nós admirávamos, that were praising, foram comprados pela simplicidade. they were bought by simplicity. Vamos encontrar cheio de With crentes a lot of Christians trabalhando aos domingos, working Sunday, mas anda pelas igrejas. but not in the church, Contar. counting. Por quê? Why? Porque Babilônia nos corrompeu. Because Babylon has corrupted us. Babilônia nos corrompeu. Babylon has corrupted us. Esqueceram Judá. Forgot Judah. Esqueceram os princípios de Forgot Judá. the presence of Judah. Não, meu pastor não está aqui. My pastor is not here. Ele não está me vendo. He's not seeing me. Eu posso fazer tudo o que eu I quero. can do all that I want. Cuidado com a integridade. Be careful with integrity. Deus God disse a Samuel: said to Samuel, eu não vejo como o homem vê. I don't see like men O homem see. vê o exterior. Men see the O homem exterior. vê o fato. Men sees what I'm Mas present. Deus, But God, ele sonda o coração He do homem sees the heart. para descobrir To a find verdadeira motivação. true motivation. Amen. Quando estamos na dificuldade, When we're in hardships, clamamos Elohim, we call to Adonai, Adonai. Senhor, lembra-te de Lord, mim. remember Quando eu subia no when I go to monte, the mountain. mas como estamos na But abundância, when we're in abundance, esquecemos o Deus do clamor. forget the God
God that we called. Cuidado, Be careful. não brinque com Deus. Do not play with God. Deus não deixa se escandalizar. God does not be scandalized himself. Aleluia. Amen. Eu estou a terminar. I'm finishing. Queridos irmãos, Beloved, não adianta repetirmos a falar a manifestação do Espírito I Santo said the same thing about the Holy Spirit. se você não entender primeiro You understand o first que atrai o Espírito what Santo. calls the Holy Spirit. Não adianta orarmos em línguas estranhas Just speaking tongues. quando nós não entendemos o Don't dono da língua. understand the honor of that tongue. E nem toda língua que a gente Not every ora tongue that we pray in. se é língua estranha de Cristo. It is the Christ's one. Então, algumas línguas Some tongues são línguas humanas. are human law. É imitação do humano. Just imitation. É língua da carne. Just comes from the Não é do Espírito not from Santo. the Spirit. Onde a língua estranha de Deus, Pray in strange tongues a manifestação do of Espírito the Holy Santo. Spirit to manifest. Porque há obediência. There is obedience in there. Seja obediente. Be obedient. Não deixa a Babilônia te mudar. Don't let Babylon to change you. Continua firme. Continue first. Fiel. Faithful. A Bíblia ainda conta um outro homem. That was about this Jó. John. Homem íntegro. A man Quando who faithful. Deus apareceu a Jó, When God came to John, ele não olhou a riqueza de Jó. not his wealth, Ele não olhou os carros de Jó. his things, Não olhou os bois de Jó. not his good, Ele olhou o coração de Jó. the heart of John. Jó, homem íntegro. John, a man who Que se faithful, desvia do mal. that goes away from evil. Quando Deus olha para When Zacarias, God looks at Zechariah, ele diz: He says, homem íntegro. men with integrity. Esta é a minha pergunta. That is my O que question. Deus diz quando olha para ti? What does God say when He looks at you? O que Deus diz quando olha para ti? What does God say when He looks at you? Quando Deus foi para a Babilônia, With Babylon, ele encontrou Daniel, He found Daniel, homem íntegro. men with integrity. E o que Deus está vendo para nós aqui na What América? is God seeing for us here in the USA? Abandonamos o primeiro amor. We have abandoned our first love. Lembra-te de onde você caiu. Remember where you fell. Levanta Stand e up pratica o primeiro amor. and practice your first love. Aleluia. Amen. Queridos irmãos, Beloved brothers, tudo passará. all will pass. Esta vaidade passará. This will O pass. homem mais sábio da vida The more life may viveu a vida toda. live the whole E a Bíblia declara que Now declares that Salomão disse: Solomon said, eu dei tudo que meu coração pediu. I gave all my heart asked for. Mas no final disso, But at the end of ele it, disse: he said, tudo é vaidade. everything, Tudo é vaidade. everything is nothing. A vida passará. Life will pass. Essas coisas passarão. All this thing will pass. A beleza passará. Beauty will pass. Mas há algo que não passará. Something will never A pass. palavra que você está The negando. word that you're A palavra que você está endurecendo o seu coração. closing your heart for today. Abra o teu coração. Open your heart. Porque o Espírito Santo The de Holy Deus, Spirit of God ele superabunda no seu can coração. come in your hearts. Jesus disse: Jesus said, ele virá, He will come. estará com vocês. He'll be with you. Três coisas principais Three principal que things. o Espírito Santo vai fazer. Primeiro, The first ele convence o mundo do seu will pecado. convince people of their sin, Ele convence o homem do seu men pecado. of their sin. Depois que o homem se The converte, man will convince himself. ele vem no homem. He comes to the man. Ele agora opera em você. Now operating Ele you. está com você He's now with you. para te convencer do pecado. Conviction of sin. Quando você crê no Senhor, When you believe in the ele Lord, vem em você. He comes in you. Agora começa a te guiar, And that's how to guide you. falar com você, Speak with te you. orientar. Orient you. Quanto mais andar pela obediência do Senhor, ele vem sobre você. He comes É upon you. aquilo que nós vimos em Atos capítulo manifestou seu Espírito Of the Spirit. nos seus discípulos em Atos 2. Mas sim, foi em João capítulo número But it was 20. John A chapter Bíblia 20. declara que That was the quando same. Jesus ressuscitou, ele soprou em seus discípulos. He said of the other his disciples, E eles foram cheios. and they were filled. Eles foram